חבר הלך למדבר למצוא את אלוקים, התרחק מעמו, בחר גורל אחר. כמו ציפור שעושת כנו במקום בודד, לומד את התורה כדי להיטהר. נפרד מקים מהמדיינים יצא, ורוח הקדוש עליו צנח. אל תנקב את הספינה תחת מקומך, אנחנו שתים יחד בים הגדול הזה. אם הגוף נשבר כולם ייפלו, הפגם מלמעלה מהדהד כאן. מי שמקיים את המצוות מגן על העולם, שומר על האונייה בנו מצויים. כאשר האדם סוטה מדרך הטוב, מושך את הצד התנ"ך שבא מהתהום. כמו אדם שחט ואפר את הברית, כתם ביקום הוא גרם. עוזב את הרחמים ומעורר את הדין, יוצר פגם בגן העדין שלנו. אל תנקב את הספינה תחת מקומך, אנחנו שתים יחד בים הגדול הזה. אם הגוף נשבר כולם ייפלו, הפגם מלמעלה מהדהד כאן. מי שמקיים את המצוות מגן על העולם, שומר על האונייה בנו מצויים. יתרו היה כהן של צד אפל, אך חיפש את התיקון נשמתו זרמה. נפרד מקין לקדוש נדבק, ואת כוח העולמות הוא שחזר. תנקב את הספינה תחת מקומך, אנחנו שתים יחד בים הגדול הזה. אם הגוף נשבר כולם ייפלו, הפגם מלמעלה מהדהד כאן. מי שמקיים את המצוות מגן על העולם, שומר הקדוש ברוך הוא ירפא הכל. את המוות לנצח הוא יבטל. השם אלוקים כל דמעה ימחה, והעולם בטהרתו המקורית תישאר. אמן, אמן. Imagina a seguinte cena. Pensa que a gente está num pequeno bote salva-vidas,
bem no meio do oceano, a centenas de quilômetros de qualquer pedaço de terra. Certo, o clima não deve ser dos melhores. Nem um pouco. A água é escura, o clima é super tenso e o bote tá, tipo, lotado. Aí, de repente, o sujeito sentado bem do seu lado puxa uma furadeira elétrica da mochila e começa, bem calmamente, a fazer um buraco no fundo do barco. Nossa. Pois é. Quando o pânico se instala e todo mundo grita com ele, o cara simplesmente levanta as mãos e diz: calma, pessoal, qual é o problema? Eu tô furando só debaixo do meu próprio assento, sabe? É o meu espaço, não tô mexendo no de ninguém. É o cúmulo do absurdo, né? Exato. Parece uma situação completamente cômica, de tão absurda, mas de acordo com as fontes do nosso mergulho profundo de hoje, é exatamente assim que a humanidade opera todos os dias. É uma imagem que beira o ridículo, sim, mas ilustra com uma precisão cirúrgica a nossa cegueira coletiva. E é justamente em cima disso que a gente vai trabalhar nessa nossa análise detalhada. Sim, temos um material bem denso hoje, né? Muito denso e fascinante. Nós vamos explorar um texto que traz os ensinamentos do Moré André Clem Rosa e da escola Kibel Torá Sinai. A nossa grande missão aqui é investigar os mistérios do Zohar para entender as raízes da alma e as consequências espirituais das nossas ações. E a premissa central é tipo um soco no estômago da nossa visão moderna, porque o texto diz que não existe pecado particular, não existe essa de ação isolada. Exatamente. Nenhuma. Zero. Aquela ideia clássica de que o que eu faço entre quatro paredes é problema só meu, isso simplesmente não se sustenta nessa física espiritual que a gente vai ver. De forma alguma. Mas antes da gente entrar de cabeça nas engrenagens dessa filosofia, eu acho super importante a gente fazer um alinhamento com quem está escutando a gente. Ah, claro, a nossa declaração de imparcialidade de sempre. Isso. Fica claríssimo aqui que o nosso objetivo não é, de jeito nenhum, endossar pontos de vista religiosos específicos ou tomar partidos teológicos, sabe? Nós atuamos como repórteres imparciais dessas ideias filosóficas e místicas. Nós somos os mensageiros. Exato. A ideia é extrair o conhecimento e a sabedoria desse texto original de forma super objetiva para entender como eles enxergavam a mecânica do universo. Ok, vamos desempacotar isso. Porque para entender essa responsabilidade coletiva imensa, essa visão de que estamos todos nesse mesmo bote, a fonte faz um movimento curioso. Ela começa nos obrigando a olhar para o oposto. O extremo oposto, na verdade. Isso, um exemplo extremo de responsabilidade e isolamento individual, que é onde entra a figura de um cara chamado River, o Kenita. E a atitude do River é bem drástica para os padrões normais. O texto detalha que ele decide ir para o deserto para buscar Elohim. E ele faz isso se separando totalmente, de forma ativa, do próprio povo dele, os midianitas, e da linhagem que vem de Caim. E por que o deserto? Tipo, ele não foi só passar o fim de semana acampando. Não. Na Kabbalah, o ambiente físico reflete o estado espiritual. O deserto é o isolamento absoluto, o vazio. É a falta de interferência necessária para criar foco. Inclusive, o termo Kenita vem da raiz hebraica Ken, que significa literalmente ninho. Ele construiu um ninho isolado. Sabe, lendo isso, a primeira coisa que vem à cabeça é comparar a atitude do River a um detox digital radical que o pessoal faz hoje em dia. Desligar tudo e ir para o meio do mato. Exato, tipo, a pessoa vai para um retiro no meio do nada para limpar a mente do barulho do mundo material. Mas me parece que o texto fala de algo muito mais intenso do que só desestressar. Como se o isolamento físico fosse a única forma de criar um bloqueio contra uma energia muito pesada. O que é fascinante aqui é que essa sua visão bate perfeitamente com a lei do magnetismo espiritual que o Zohar revela. Não é só psicologia, é tipo física pura, sabe? Atrair energias. Isso. O texto ensina que caminhar na Torá atrai de forma literal o Espírito do Santíssimo. Quando Hever foca totalmente nesse estudo no deserto, ele se torna um pilar de luz que passa a sustentar os mundos superior e inferior. Uau! Ele vira uma estrutura de sustentação. Exatamente. Mas a regra também vale para o lado oposto. Desviar-se desse caminho atrai imediatamente o espírito do outro lado, que é como eles chamam o lado impuro. Tá, mas a atitude do Hever de ter que romper tão forte assim com a linhagem dele levanta uma questão natural.
por que ele precisava quebrar esse ciclo do passado de um jeito tão radical. A fonte responde isso olhando para o bisavô dele, o Jetro. O Jetro, o famoso sogro de Moisés. E a história dele é a chave para entender isso. A fonte detalha que o Jetro era originalmente um sacerdote de ídolos. Ele não era só um seguidor, ele era o especialista, né? O grande mestre. Ele servia ativamente a esse outro lado, atraindo toda essa energia sombria enraizada lá em Caim. Mas aí ele realiza a grande retificação espiritual. Ele se separa dessa energia destrutiva e se liga a Eloquim, mudando completamente a polaridade dele. Peraí, eu preciso questionar isso um pouco. Se o Jetro estava tão imerso nas forças desse outro lado, como líder da coisa toda, como é possível simplesmente virar a chave assim? Parece fácil falando, né? Fica parecendo que mudar de lado é apertar um botão. Tipo, é uma mensagem super otimista de que o passado não dita o seu destino para sempre, mas deve ter um custo, não? Um custo altíssimo. O texto não descreve isso como algo sereno. A quebra com a impureza é ensinada como um processo violento, muito doloroso, extremamente necessário. Não tem nada de passivo. É tipo arrancar uma árvore gigante pela raiz. Perfeito, exige uma força brutal. E o mais interessante é que o texto ensina que esse retorno à Torá não salva só o indivíduo. Essa mudança violenta de polaridade do Jetro teve o poder de restaurar os mundos. Nossa, a força pessoal dele calibrou o universo. Exatamente. A purificação dele gerou ondas de correção cósmica. Tá, e se o retorno de um único indivíduo à pureza tem todo esse poder de restaurar o universo, qual é o impacto quando o indivíduo falha? É aí que o texto sai daquele deserto isolado do rever e nos joga no alto mar. Sim, voltando para a nossa metáfora do navio, que é absurdamente visual e poderosa, o Zohar ilustra a transgressão através dessa história dos marinheiros. O tolo que pega a ferramenta e começa a fazer o buraco no casco de madeira bem embaixo do assento dele. E o vizinho do lado entra em pânico total. Lógico. Ele questiona, cara, o que você está fazendo? E o tolo tem aquela resposta clássica. Eu estou fazendo o buraco apenas debaixo do meu próprio assento. É o meu espaço, é a minha vida. A clássica cegueira. Isso. E o vizinho rebate na hora, dizendo que não interessa, porque os dois vão se afogar juntos no mesmo barco. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se a gente trouxer essa imagem para os dias de hoje, a gente tem um retrato perfeito da nossa cultura atual de hiperindividualismo. Sem tirar nem pôr. O tolo do barco é o discurso moderno de, tipo, minha vida, minhas regras. O que eu faço não é problema de ninguém. Essa visão é bizarramente cega para nossa interconexão humana. Se conectarmos isso a um panorama maior, a gente entende a essência oculta da transgressão contra Hashem, que o texto detalha. Não existe pecado particular, sabe? Nenhuma ação fica só no seu quadradinho. Nenhuma. Quando alguém falha ou erra em segredo, essa pessoa cria uma rachadura real no tecido de todo o universo. O texto explica que abandonar a força da misericórdia desperta ativamente o juízo severo. A água entra no barco. Exatamente. Isso alimenta os espíritos destrutivos do abismo, que acabam prejudicando a humanidade inteira. Todo mundo acaba molhado, ou pior, afogado pela ação de um só. E a coisa fica mais tensa porque esse buraco no casco não é um acidente recente, né? O texto nos mostra que essa rachadura é estrutural. Ela foi feita logo no comecinho da humanidade. A raiz do problema. A fonte aponta direto para a origem dessa grande ruptura, citando o profeta Roshea. Ele diz, mas eles como Adão transgrediram a aliança. Ou seja, a falha original do Adão. Isso. O primeiro homem causou uma mancha cósmica gigantesca no universo inteiro. Ele trouxe a morte e a desconexão para dentro do barco. Então, o que tudo isso significa para a gente hoje? Que a sombra do Adão ainda paira sobre toda a humanidade. Nós herdamos as consequências. Exato. Significa que, segundo o texto, todos nós já nascemos num navio que veio de fábrica com um vazamento enorme. O que torna o nosso esforço diário de não perfurar ainda mais o casco, muito mais urgente. A água já está subindo. Eu concordo plenamente. E isso ressalta muito o valor do pensamento crítico e da compreensão profunda de textos antigos como esse.
Nós precisamos entender a urgência, sim. Mas sem entrar em desespero total, eu espero. Com certeza não. Porque o Zohar termina trazendo uma nota de esperança absoluta, baseado na promessa final do profeta Yeshaya. O texto garante que esse estado de falha é totalmente temporário. Ah, isso é um alívio. É a grande promessa. A ideia de que a entropia e a destruição têm um prazo de validade bem claro. O santo, bendito seja ele, restaurará a pureza. Ele destruirá a morte para sempre e enxugará as lágrimas de todos os rostos. O casco vai ser consertado de vez. Inevitavelmente, o equilíbrio puro primordial vai ser restaurado. É uma visão final de cura total. Que jornada incrível. Para amarrar todos esses conceitos para nossa audiência, a gente passou desde aquele esforço gigante e pessoal de construir um ninho de sabedoria no isolamento do deserto. Passamos pela retificação dolorosa do Jetro, que restaurou os mundos. Isso. E chegamos na constatação, que é assustadora, mas ao mesmo tempo bem libertadora, de que estamos todos juntos no mesmo barco. Literalmente navegando num navio que já veio furado pelo primeiro homem. E a grande lição prática disso tudo é que buscar conhecimento e aplicá-lo é tipo a nossa melhor ferramenta para não deixar esse navio compartilhado afundar de vez. Exatamente. E isso mostra porque um texto tão milenar, tão antigo, continua sendo vital hoje para quem busca aprender. Ele é o antídoto perfeito contra a nossa ilusão moderna de que as nossas ações no escuro não afetam nada além de nós mesmos. A gente nunca fura o barco sozinho. A interconexão é a regra do jogo cósmico. É uma responsabilidade linda e pesada ao mesmo tempo. E para fechar o nosso papo de hoje, eu vou me despedir deixando uma provocação inédita para quem está escutando a gente pensar. Manda ver. Se cada atitude nossa é silenciosamente uma ferramenta que fura ou que conserta o casco do nosso navio coletivo, que tipo de ondas invisíveis as suas decisões mais secretas de hoje estão criando no oceano ao nosso redor? חבר הלך למדבר למצוא את אלוקים, התרחק מעמו, בחר גורל אחר, כמו ציפור שעושת כנור במקום בודד, לומד את התורה כדי להתערר, נפרד מקים מהמדיינים יצא, ורוח הקדוש עליו צנח. אל תנקב את הספינה תחת מקומך, אנחנו שתים יחד בים הגדול הזה. אם הגוף נשבר כולם יפלו, הפגע מלמעלה מהדהד כאן, מי שמקיים את המצוות מגן על העולם, שומר על האונייה באנו מצויים. כאשר האדם סוטה מדרך הטוב, מושך את הצד הדמה שבא מהתהום, כמו אדם שחט ועבר את הברית, כתם ביקום הוא גרם, עוזב את הרחמים ומעורר את הדין, יוצר פגם בגן העדן שלנו. אל תנקב את הספינה תחת מקומך, אנחנו שתים יחד בים הגדול הזה. אם הגוף נשבר כולם יפלו, הפגע מלמעלה מהדהד כאן, מי שמקיים את המצוות מגן על העולם, שומר על האונייה
מצויים. יתרו היה כהן של צד אפל, אך חיפש את התיקון, נשמתו זרמה. נפרד מקין, לקדוש נדבק, ואת כוח העולמות הוא שחזר. תחת מקומך אנחנו שתים יחד בים הגדול הזה. אם הגוף נשבר כולם יפלו, הפגע מלמעלה מהדהד כאן. מי שמקיים את המצוות מגן על העולם, שומר על האונייה, בנו מצויים. הקדוש ברוך הוא ירפא הכל, את המוות לנצח הוא יבטל. השם אלוקים כל דמעה עמך, והעולם בהתערערתו המקורית תישאר.